1967, nós mudamos de Goiás, que hoje é Tocantins, que era Paraíso. Eu e meus pais mudamos de lá, minha família, mudamos de lá para Conceição do Araguaia. Então nós chegamos aqui, Conceição era um lugar muito pacato ainda, muito pequeno. Aí as minhas irmãs já eram, todas duas já eram moças. Aí o prefeito Salvador Gujão convidou meu pai e minha mãe para fazer parte, para participar da inauguração da prefeitura, que hoje é na Praça da Bíblia. Teve muitas pessoas que ainda conheceu a prefeitura lá. E nós fomos lá, participamos da inauguração da prefeitura, fizeram uma festa muito grande. Eu era menina, não dançava, só ficava olhando, mas as outras que dançavam, dançavam. E aí Conceição era uma cidade muito pequena, muito fraca, só tinha muita areia, era o areião mais horrível do mundo, não tinha asfalto nem nada. A gente andava, que se amanhecia o dia, ia em qualquer lugar assim, mas a areião era enorme, buscar água que não tinha água encanada ainda, eram os poços, era difícil a vida aqui. Aí veio muita gente de fora, foi desenvolvendo, foi melhorando mais Conceição do Araguaia. Então, e eu sempre fui crescendo, fui trabalhando, estudando. Aí eu trabalhava de todo serviço, era babá, era o que aparecia. Aí me convidaram para trabalhar na Taboquinha. E eu fui trabalhar. Conheci uma senhora que já trabalhava lá, aí fui trabalhar lá. Naquela época, a Taboquinha era um restaurante e de noite tinha as festas. Aquela balada que de primeiro tinha. Então, ela era toda feita de taboca, aquele cômodo lá que o povo dançava, e tinha a outra parte que era o restaurante. Durante o dia, servia comida e as pessoas eram bem-sucedidas, que eram inclusive os donos, era o Jonso e o Guimarães. Eram os dois irmãos que eram donos da Taboquinha. Era um lugar muito bom, muito desenvolvido, ali na beira do rio. E aí, com o tempo, foi indo, eles venderam ela e ela foi reconstruída de novo, fizeram novamente, que eu também não sei nem que eram os donos, porque eu não continuei trabalhando lá. E aí foi, aos poucos, desenvolvendo, mas também durou um pouco, porque logo aconteceu que veio a cheia, aquela cheia de 80, tomou tudo de água, tudo. A água sumiu. E aí cada vez mais foi só deteriorando. Eles arrumavam, construíam os outros donos, mas nunca foi mais para frente, inclusive está no estado que está hoje, está fracassada. Aí eu terminei, continuei estudando na Fundação Bradesco, estudei. Aí terminei o meu estudo e aí fui para a roça. Aí fui participar do São José dos Três Morros. Tinha meus pais que ainda eram também os donos lá, não era eu. Mas lutando, pelejando, aí vinha as guerras, porque lá era uma área de conflitos, muito difícil. Uma vez, aí nessa época eu já estava trabalhando na Fundação Bradesco. Estudei e depois continuei trabalhando. Aí o pessoal lá começaram a brigar por causa da terra. O doutor Antônio, que era o dono da terra, mas não, e o INCRA para desapropriar a terra. Quando o doutor Antônio não queria deixar desapropriar, e o povo, meus pais, moravam lá. Quando foi um dia, eles estavam lá, quando chegaram a polícia lá, para fazer um despejo das pessoas, e imediatamente vinha descendo um senhor, que chamava Zé Osório. Ele vinha de cima da serra, que ali é uma grande serra que tem ali no São José. E eles atiraram e mataram o seu que disse que ele estava com a espingarda, mas ele não deflagrou nada contra eles. E aí que sobrou para quem? Vieram aqui em casa, eu estava trabalhando, cheguei na hora do almoço e disseram, teu pai e os teus irmãos estão lá dentro. Aí o que é que eu fiz? Corri, arrumei uma caçamba do vizinho,
Já tinham trazido, todo mundo, só tava esses e uma outra família lá dentro. Aí eu fui lá, meu irmão, com medo dos pistoleiros, mas fui com a graça e a força de Jesus. Fui batendo devagarzinho, devagarzinho. O carro ficou lá na estrada e eu entrei de pé. Cheguei lá onde estava meu pai, com meus irmãos, peguei eles, botei para fora. Fui lá, busquei a outra senhora que chama Raimunda e viemos para fora. Mas é problema, é difícil. E nós lutamos, até que conseguimos. Nós conseguimos ficar com aquela área de terra lá. Todos eles, porque eram muita gente. Não era só uma pessoa e nem duas. Ainda foram presos ainda. Aí o Paulo Fonteles e o Ademir Andrade soltou aqueles que estavam presos, que era seu Cícero. Inclusive esse povo tudo já morreram. Já tudo pessoas que já eram avançados na idade, então todos já morreram. Conta, só conta assim a história deles. Aí nós lutamos, ficamos lá, até porque eu ficava aqui na rua, mas meus pais sempre ficavam lá. Até mesmo meu pai faleceu, e depois teve que abandonar. Hoje também minha mãe já é falecida, tiveram que abandonar lá. E aí vai eu lutar por outra, comprei uma terra na Marreca. Aí essa terra, eu perguntei, gente, não tem problema essa terra, não tem problema não. Meu irmão, não foi nada não. Pouco tempo o povo andava correndo atrás do povo lá com espingarda, com revólver atrás dos pistoleiros lá, dos poceiros. Aí o INCRA foi lá, João Bernardo falou que o João Bernardo era o dono. E era para negociar com o INCRA igual negociou. Mas aí ele dizia que lá só tinha três caras pintadas e não queria terra só para vender. O INCRA foi, mostrou que tinha muita roça, muito legume, mostrou para ele, aí ele deu entrada como podia ser desapropriada a terra, mas ficou perseguindo, pegava as pessoas, dizia alta hora da noite, ficava dando tiro lá nas beiras das casas das pessoas, aí as pessoas corriam e dizia, ele saía correndo dizendo que tinha matado as pessoas, mentindo. Então passou uma jornada muito dura de cada um que passou ali, nós passamos, e sobrava para quem? Para mim. 10 horas da noite, ia para lá de bicicleta, jogava a bicicleta no mato, acabava de chegar de pé, porque eles falavam que tinha matado os outros, e eu tinha 2 irmãos lá e um tio. Então, é uma coisa que é muito difícil a gente viver no meio, a gente vive atribulado, cansado, mas com a fé em Deus, eu venci, sempre eu venci, porque busquei sempre do Senhor. Ele é a razão de eu estar aqui hoje, falando, explicando para vocês uma parte do que eu já passei na minha vida, porque é muita coisa que eu já passei. E graças a Deus, hoje eu tenho minha terra lá na Marreca, está desapropriada, já fiz vários financiamentos, já lutei, fiz tudo e trabalho lá até hoje, lutando. Para quê? Para não passar, porque eu não quero ser mais uma que pega uma terra para vender ela, não. Cada vez mais estou lutando para que, até o final da minha vida, já estou bem de idade, então que na esperança de sempre ela ser minha, lá de mim passar para minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, então elas dar continuidade aos meus serviços.